Você já se perguntou por que certos segredos nunca chegam até você? Por que os médicos, mesmo conhecendo soluções simples e naturais, muitas vezes não contam a verdade completa? Pois eu vou revelar agora algo que talvez mude sua visão sobre o seu próprio corpo. Existe uma substância, algo tão comum e acessível, que quando usado da forma correta, pode deixar seu pênis duro em questão de minutos. Sim, minutos. E eu não estou falando de remédios caros, não estou falando de fórmulas milagrosas vendidas na internet, mas de algo real, científico e ao mesmo tempo surpreendente. Eu sou a doutora Helena Moura, urologista há mais de 25 anos, e já acompanhei milhares de homens acima dos 60 anos que enfrentam o mesmo dilema. O corpo já não responde como antes, a ereção demora a acontecer ou simplesmente não se sustenta. O desejo está lá, mas a resposta não vem. A frustração se acumula, a confiança se desfaz, e o silêncio começa a destruir a intimidade. Eu sei como isso pesa, sei como é doloroso sentir-se limitado, como se a idade tivesse roubado sua virilidade. Mas quero que você saiba, não acabou. Há mecanismos naturais no seu corpo que ainda podem ser despertados. O problema é que ninguém fala sobre eles, porque é mais fácil vender uma pílula do que ensinar um homem a recuperar seu vigor de dentro para fora. O que vou compartilhar hoje é um conhecimento que nasceu da prática clínica, da observação e da ciência. É um segredo tão poderoso quanto esquecido. E é por isso que digo: médicos não contam, mas isso pode deixar seu pênis duro em minutos. Imagine-se de volta ao controle. Imagine não precisar mais esconder o olhar da sua parceira, mas sim surpreendê-la com uma vitalidade que ela acreditava perdida. Imagine voltar a sentir o sangue pulsando, a confiança transbordando, o prazer de ser homem em sua essência. Isso é possível. E tudo começa com uma escolha que você fará ainda hoje, antes mesmo de terminar este vídeo. Prepare-se, porque o que vou revelar pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Agora que você já entendeu a dimensão do que vou compartilhar, é hora de abrir o jogo sobre a promessa deste vídeo. Hoje eu vou mostrar a você, homem acima de 60 anos, como algo tão simples, presente no seu dia a dia, pode transformar completamente sua saúde íntima. Não é uma teoria distante, não é uma promessa vazia. É uma prática que já ajudou centenas de pacientes meus a resgatarem não apenas suas ereções, mas a confiança e o prazer de viver plenamente a masculinidade. O que vou revelar aqui é um hábito matinal que muitos subestimam. Um único copo, tomado no momento certo, pode ativar processos no seu corpo que estavam adormecidos. Pode impulsionar sua circulação, liberar óxido nítrico, estimular a produção natural de testosterona e devolver a força que parecia perdida. Você pode estar se perguntando: mas doutora, é mesmo possível algo tão simples causar um efeito tão intenso? Sim, é possível. E eu vou explicar como, passo a passo ao longo deste vídeo. Mas não espere que eu entregue o segredo logo de cara. O conhecimento que você vai receber precisa ser entendido de forma completa, porque não basta saber o que beber. É preciso saber por que beber, quando beber e como isso impacta o corpo de um homem acima de 60 anos. Se você não entender o processo, vai repetir os erros que tantos cometem e não terá resultado algum. É por isso que eu vou segurar a revelação até o final. Não para criar suspense vazio, mas para garantir que você saia deste vídeo com clareza, convicção e motivação real para aplicar o que aprendeu. Ao longo da minha carreira como médica urologista, vi muitos homens gastarem fortunas em medicamentos que só mascaravam o problema. Vi relacionamentos desmoronarem por falta de intimidade. Vi homens caírem em depressão porque se sentiam menos homens com o passar da idade. Mas também vi transformações impressionantes quando eles entenderam que a saúde sexual não é apenas sobre o órgão em si, mas sobre todo o corpo, o coração, os vasos sanguíneos, os hormônios, a mente. E o que vou revelar a você está exatamente nesse ponto de encontro entre o simples e o essencial. Fique comigo até o final, porque neste vídeo você vai descobrir um segredo que pode devolver o controle da sua vida íntima em minutos. E quando você aplicar, vai perceber que não se trata apenas de sexo. Trata-se de autoestima, de vitalidade e de qualidade de vida. Antes de revelar o segredo que pode mudar sua vida íntima, eu quero me conectar com você de forma sincera. Porque eu sei que, ao ouvir tudo isso, você pode estar desconfiado. Talvez esteja pensando: doutora, já ouvi tantas promessas, já tentei tantas coisas que não funcionaram. Por que acreditar agora? E essa é uma pergunta justa.
É exatamente por isso que eu quero compartilhar um pouco da minha experiência e do que já vivi atendendo homens como você. Eu sou médica urologista há mais de 25 anos. Dediquei minha carreira a estudar, pesquisar e, principalmente, ouvir os homens em suas dores mais íntimas. Sei que falar sobre disfunção erétil, queda da libido ou falta de confiança não é fácil. Muitos pacientes chegam até mim em silêncio, depois de anos escondendo o problema até de suas esposas. E quando finalmente têm coragem de abrir o coração, carregam consigo não apenas a frustração, mas também o medo de nunca mais recuperar a vitalidade. Mas eu também já vi a transformação acontecer. Lembro-me de um paciente fictício, que vou chamar de João. Aos 64 anos, ele chegou ao meu consultório cabisbaixo, dizendo que evitava até dormir ao lado da esposa porque não queria encarar a possibilidade de falhar de novo. João acreditava que sua vida sexual tinha acabado. Porém, quando começamos a trabalhar em mudanças simples, ajustando alimentação, hábitos e incluindo práticas naturais, em poucas semanas ele voltou com um sorriso que eu jamais vou esquecer. Ele me disse: "Doutora, eu voltei a me sentir homem." Essa frase resume o impacto que pequenas mudanças podem ter. E é justamente por isso que estou aqui. Eu não falo apenas como médica, mas como alguém que já caminhou ao lado de centenas de homens que enfrentaram a mesma batalha que você enfrenta agora. Eu entendo suas dúvidas, seu cansaço, sua descrença. E é justamente por entender que eu insisto. Não desista. O segredo que vou compartilhar não é milagre, é ciência aplicada de forma inteligente. Nós, homens e mulheres que lidamos com a saúde masculina, sabemos que a idade traz desafios inevitáveis. Mas também sabemos que o corpo tem uma capacidade incrível de regeneração quando recebe os estímulos certos. E é esse estímulo que eu quero ensinar a você. Portanto, se até aqui você acompanhou com atenção, saiba que está prestes a receber uma informação que pode se tornar o divisor de águas na sua vida íntima e emocional. Chegou o momento de olhar de frente para a realidade. O que realmente acontece no corpo masculino depois dos 60 anos? Muitos homens acreditam que a perda de ereção, a queda da libido e a dificuldade de manter relações satisfatórias são apenas sinais inevitáveis do envelhecimento. Mas a verdade é que esses problemas não surgem do nada. Eles são o resultado de mudanças fisiológicas que, quando ignoradas, se transformam em barreiras quase intransponíveis para a vida íntima. O primeiro ponto crítico é a circulação sanguínea. A ereção depende diretamente do fluxo de sangue que chega ao pênis. Com o passar dos anos, as artérias se tornam mais rígidas, menos elásticas, muitas vezes entupidas por placas de gordura e colesterol. Isso significa que, mesmo quando o desejo está presente, o corpo não consegue enviar sangue suficiente para sustentar a rigidez. É como tentar encher um balão furado. O ar até entra, mas não permanece. Outro fator poderoso é a queda natural da testosterona. Esse hormônio é o motor da vitalidade masculina, responsável não apenas pelo desejo sexual, mas também pela energia, pelo humor e até pela força muscular. Depois dos 60, os níveis de testosterona caem de forma significativa, deixando o homem mais vulnerável ao cansaço, à perda de massa magra e à dificuldade de resposta sexual. E aqui existe um ciclo vicioso. Quanto menos atividade íntima, menos estímulo o corpo recebe para produzir testosterona. Não podemos esquecer do impacto das doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Ambas atacam silenciosamente os vasos sanguíneos e os nervos, comprometendo a sensibilidade e a resposta erétil. E quando não controladas, criam um terreno fértil para a disfunção erétil se instalar de forma definitiva. Muitos homens não percebem, mas a dificuldade de ereção pode ser o primeiro sinal de um problema cardiovascular sério que está se aproximando. E existe ainda o peso emocional. A ansiedade, o medo de falhar, a vergonha. O cérebro, que deveria estar relaxado e conectado ao prazer, passa a se transformar em um inimigo, sabotando cada tentativa. Esse conjunto de fatores, fisiológicos, hormonais, circulatórios e emocionais, cria a tempestade perfeita. Mas eu estou aqui para lhe dizer algo importante. Não é o fim. Esses processos podem ser revertidos ou pelo menos controlados. E é justamente isso que diferencia o homem que aceita a derrota do homem que decide agir. A boa notícia é que existem caminhos simples, seguros e naturais que podem reacender sua potência. E um deles está exatamente no hábito matinal que eu vou revelar ainda neste vídeo.
Agora que você já entende o que acontece no corpo masculino depois dos 60 anos, é hora de entrar no conteúdo que realmente pode transformar sua vitalidade. Quero que você imagine sua saúde íntima como uma chama. Se ela está fraca, não adianta apenas colocar mais lenha. É preciso oxigênio, é preciso circulação, é preciso combustível certo. E é exatamente isso que vou lhe mostrar agora. O primeiro ponto é a circulação sanguínea. Muitos homens não sabem, mas o segredo para uma ereção firme está no óxido nítrico, uma substância produzida naturalmente pelo corpo que relaxa os vasos sanguíneos e permite que o sangue flua livremente para o pênis. O problema é que, com a idade, essa produção diminui. Porém, um simples copo de determinados sucos ricos em nitratos naturais, como o suco de beterraba, pode ativar esse processo em minutos. Tenho pacientes que relatam sentir diferença quase imediata na rigidez, porque o sangue finalmente encontra caminho livre para onde precisa ir. O segundo ponto está ligado à testosterona. Esse hormônio não é apenas o combustível do desejo. Ele é também o responsável por manter a energia, a disposição e até a confiança do homem. A queda da testosterona pode ser combatida com hábitos alimentares estratégicos. Alimentos ricos em zinco, vitamina D e gorduras boas ajudam o corpo a produzir mais hormônio de forma natural. Quando esses nutrientes entram no seu organismo logo pela manhã, é como se você desse uma ordem direta ao seu corpo. Funcione como homem de verdade. O terceiro ponto é a energia geral do corpo. Não adianta ter desejo e hormônio se a fadiga domina você. É aqui que entram compostos naturais que revitalizam as mitocôndrias, as baterias das suas células. Um copo certo logo cedo pode trazer uma onda de energia que vai além da cama. Influencia seu humor, sua disposição para caminhar, para se exercitar, para viver. E quanto mais ativo você for, mais o corpo responde, criando um ciclo positivo que fortalece não só as ereções, mas também sua saúde como um todo. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Homens que chegaram ao consultório descrentes e, após adotar esse hábito matinal, voltaram com brilho nos olhos. Um deles me disse: "Doutora, eu não acreditava mais em mim. Agora eu me sinto vivo de novo." É esse tipo de transformação que eu quero para você. Porque não estamos falando apenas de sexo. Estamos falando de recuperar sua essência, sua vitalidade, sua alegria de viver. E o mais incrível é que esse segredo não está escondido em farmácias caras ou tratamentos dolorosos. Ele está ao alcance da sua mão, esperando apenas que você decida dar o primeiro passo. E agora, como prometido desde o início, chegou a hora da revelação final. Eu falei sobre circulação, sobre hormônios, sobre energia vital. E tudo isso se conecta em um ponto simples: aquilo que você coloca no seu corpo logo pela manhã. O segredo que tantos médicos não falam abertamente é o poder do suco natural de beterraba. Sim, algo tão acessível e comum pode ser um divisor de águas para homens acima de 60 anos. A beterraba é rica em nitratos naturais, que dentro do seu organismo se transformam em óxido nítrico. E o óxido nítrico é justamente a chave que relaxa os vasos sanguíneos, aumenta a circulação e leva o sangue com muito mais força até o pênis. É por isso que eu disse que pode agir em minutos. Porque o efeito na circulação é imediato. Homens que passam a incluir um copo desse suco ao acordar relatam ereções mais firmes, mais rápidas e mais duradouras. Mas não é só isso. Esse mesmo processo fortalece o coração, melhora a pressão arterial e até amplia sua disposição para atividades do dia a dia. Ou seja, você não está apenas resgatando sua potência sexual, mas também protegendo sua saúde geral. É como se esse simples gesto fosse um bilhete de retorno para uma vida com mais vigor e confiança. Eu não estou dizendo que a beterraba é mágica. O que estou dizendo é que ela desperta processos naturais que já existem no seu corpo, mas estavam adormecidos. Ao adotar esse hábito, você dá ao seu organismo a chance de funcionar como deveria, sem depender de remédios caros ou soluções artificiais. É um gesto pequeno que gera um impacto enorme. Então, a partir de amanhã, faça esse teste. Coloque no copo o suco de beterraba pura, de preferência fresco, e tome ainda em jejum. Dê ao seu corpo esse estímulo. Observe o que acontece nas próximas horas, nos próximos dias, nas próximas semanas. Você pode se surpreender com a rapidez e a intensidade da resposta. E lembre-se, não estamos apenas falando de ereção. Estamos falando de autoestima, de vitalidade, de se sentir completo como homem. Porque quando você recupera sua confiança na cama, você também recupera sua confiança na vida. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu comentário aqui embaixo.
Quero saber de qual cidade você está assistindo este vídeo e se já conhecia o poder desse simples copo matinal. E prepare-se, porque no próximo vídeo eu vou revelar outro segredo que vai potencializar ainda mais sua vitalidade masculina. Até lá, cuide-se, confie em si mesmo e lembre-se: sua virilidade não acabou, ela só estava esperando ser despertada.